aqui, nesse cenáculo, nós estamos vendo hoje a confiança de Santa Faustina. E é bom nós observarmos a confiança dela. Santa Faustina, ela foi tocada por Jesus desde criança, né? Nós vamos ver na lição de hoje, desde criança ela foi tocada. E ela, assim, o quanto tempo que ela foi conseguindo conhecer a voz de Jesus, e quando foi que ela conseguiu, de fato, a deixar tudo para seguir Jesus, né? Então, nós vamos ver que é uma vida de dedicação, uma vida de doação, e é uma vida, assim, que nós vamos perceber o trabalho que ela foi fazendo com ela, para sobrepujar a ordem da superiora, das colegas, aceitar tudo, poder carregar tudo aquilo com humildade, com confiança, com amor, com misericórdia, porque ela mesma usou de muita misericórdia com as suas colegas e com as superioras, porque até eles conseguirem, de fato, acreditar que Jesus estava sempre com ela e que Jesus falava nela, foi muito difícil. Então, foi muita misericórdia da parte dela, e, logicamente, a misericórdia maior de Jesus, que atuou sobre todos eles, que moldou todo o coração deles, para eles poderem estar aceitando toda essa visão que, de fato, Jesus estava presente, né? Então, vamos ver hoje essa lição, é uma lição, assim, muito gostosa, de muito ensinamento para nós, principalmente pelo fato de nós sermos apóstolos, temos muito a aprender, né? Então, vamos ver o que nós vamos ter hoje na nossa vida. Hoje nós temos aqui a Socorro, que vai ler para nós, a Luciana, que está virando, assim, uma exímia apresentadora, e eu fico toda orgulhosa quando eu vejo ela, viu? É muito lindo, toda a fervorosa que ela é, toda a dedicação que ela é, e ela não contou, mas eu vou contar. Ela foi chamada pelo Padre Marcos para estar atuando com o pessoal da Casa de Vida, né, que ela pode falar o nome certinho para mim, que eu esqueci agora, que o Padre Marcos está lá agora, então ela faz palestras, ela está acompanhando com eles, ela está fazendo um trabalho muito lindo, e pelo rosto dela, quando a gente olha para ela, a gente já sabe que ela é uma menina de Deus. Ela está seguindo o caminho dela, e esse caminho dela já está florescendo muito, e assim a gente sente até orgulho, né, de estar perto dela, de passar um pouquinho desse Jesus que ela tem no coração, para todos aqueles que precisam estar vendo como Jesus de fato é. Luciana, seja bem-vinda, minha querida, também Socorro, seja bem-vinda, o pessoal que vai estar também fazendo a partilha, que é a Liliane, é o Ney, é a Vera. Eu vou pedir para todos nós, então, levarmos o coração a Jesus e pedirmos que o Espírito Santo desça sobre eles, que possa trazer tudo aquilo que o Espírito Santo quer que seja trazido do coração de Jesus para nós, que nós sabemos que cada um de nós tem a nossa inteligência, tem o nosso conhecimento, tem a capacidade de aprender e tem a capacidade de falar. Mas nós temos que pedir, Senhor, fala que seu servo escuta, que ele traga como ele quer que seja mostrado para todos nós a sua verdadeira e santa misericórdia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe misericordiosa, que a sua mão santa e misericordiosa, mãezinha, se estenda sobre todos aqueles que vão estar participando, e nós também, que estamos fazendo parte desse cenáculo, que nós possamos receber a sua bondade infinita sobre nós, que a senhora seja a nossa guia nesse momento e por toda a nossa vida. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Vamos lá, então, ver a nossa apresentação de hoje. Eu vou compartilhar aqui conosco. A aula 13, está aí. Boa noite a todos, que Jesus misericordioso nos abençoe. O objetivo do encontro já ia começar. A confiança de Santa Faustina. 13ª aula. Objetivo do encontro. Aprender a virtude da confiança pelo exemplo, ensinamento e intercessão de Santa Faustina. Desde a sua infância, sobretudo a partir da primeira comunhão. Aos 9 anos, Faustina foi aprendendo mais e mais a discernir a voz do Senhor e a abandonar-se em seus braços misericordiosos, certa de que jamais estava sozinha. Com tal espírito, ela pôde atravessar os períodos de provação e tentação, e jamais duvidou das promessas divinas a respeito da obra da divina misericórdia. Deste modo, ainda em vida, Faustina viu a aprovação de vários elementos do culto à divina misericórdia, como o terço da divina misericórdia, a imagem, a novena e também a ladainha. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Bom, então hoje nós vamos falar um pouco da confiança de Santa Faustina, né? E é uma oportunidade também para a gente avaliar no nosso coração, porque muito a gente fala de confiança, né? Aqui nos nossos encontros, mas também avaliar como que tá a nossa confiança, né? E como está falando aqui nesse primeiro parágrafo do objetivo do encontro, né, aprender essa virtude da confiança, e aqui fala de 3 modos, né? Fala do exemplo de Santa Faustina, fala do ensinamento e também da intercessão. Né? Então, de 3 formas a gente pode aprender com esse encontro, pelo exemplo, pelos ensinamentos que a gente pode colher, né, a partir dos textos, e que a gente possa ficar muito atento, né, a cada um dos trechos, né, e se questionar, colocar sempre uma pergunta à frente, né, que ensinamento que eu posso aprender com esse trecho, né, que está sendo lido. Então, que a gente possa sempre ter essa postura de um aprendizado, né, porque de fato é um ensinamento, que esses textos são riquíssimos, né, para a nossa vida. E também, por último, tem a questão da intercessão, né, quanto que nós confiamos na intercessão dos santos, em especial no dia de hoje, na intercessão da apóstola da Divina Misericórdia, que é a Santa Faustina, né? Então, a gente vai refletir um pouco sobre a confiança, sobre as virtudes, sobre a virtude da confiança, né? Então, lá na primeira linha, a virtude da confiança, a gente vai refletir sobre ela, e que a gente possa também, com muita humildade, né, aprender a clamar no nosso coração e clamar a igreja triunfante, né, onde a Santa Faustina está, para que ela, né, com seu exemplo, com sua virtude da confiança, possa interceder a Deus para que nós possamos ter mais esta virtude da confiança, né. E, bom, tem um ponto ali que para mim ele é um ponto-chave, que é a questão do abandonar-se, né? Então, ali na 4ª frase, então fala que depois, principalmente depois da primeira comunhão, a Santa Faustina foi aprendendo a discernir a voz do Senhor e também abandonar-se em seus braços misericordiosos. E trazendo para a nossa vida, né? Quanto que eu consigo me abandonar nas mãos do Senhor? Será que eu tenho medo, né, a insegurança de confiar?
Sei que muitas vezes a gente acaba até trazendo as nossas experiências, às vezes não muito positivas, né, na família, às vezes um pai que tem uma postura um pouco dura, e muitas vezes essa dificuldade, né, essas nossas experiências um pouco negativas em torno dos nossos relacionamentos familiares, do pai, isso vai deixando algumas marcas, né, na nossa vida, no nosso coração, e a gente vai tendo um pouco de dificuldade, né, de se abandonar nos braços de Deus por conta dessas experiências. E eu já me vi nessa situação, né, e eu vi, assim, que um passo bem importante foi poder curar, né, toda esse medo, essa desconfiança, me curar, né, de todas as feridas, de todas as dores. Então, essa amizade com Deus e a oração que a gente vai ver também um pouco nesse encontro, que a gente possa, para conseguir, né, de fato, nos abandonarmos nos braços de Jesus misericordioso, né, pedir para que Deus, pela intercessão de Santa Faustina, pela intercessão de Nossa Senhora, possa vir ao nosso encontro, né, para curar essas experiências do passado que muitas vezes nos impedem que a gente possa se abandonar verdadeiramente de corpo e alma nas mãos do Senhor. Pode continuar, Socorro. Socorro, você está com... Abre o seu microfone. Sagrada Escritura, Mateus 15, 21, 28. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram, com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos? Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Vocês viram que coincidência? Esse é o evangelho do dia de hoje, né? Qual que era a chance de a gente poder ver ele, justamente ele no nosso encontro? E enfim, traz, né, esse exemplo daquela mulher que não era judia, inclusive, né, quem não era judeu, quem era pagão, era chamado de cachorrinho, né, era enfim, era como um sinônimo, né, de um povo impuro, porque seguia muitos deuses, enfim, mas veja, né, que essa mulher, mesmo sendo, né, sendo taxada, sendo tratada dessa forma, né, ela não se ateve a isso, né, mas ela sabia o que ela queria de Jesus, né, e com determinação, com confiança, né, e ela sabia que Jesus tinha o poder de curar, né, mas por que ela sabia? Porque ela, no mínimo, ela já tinha ouvido falar de Jesus, né, e a gente também pode refletir em como que a nossa fé, né, essa mulher tinha fé, por isso que ela falou isso. Então, como que a nossa fé, ela é fomentada, né, ela cresce em nós a partir do momento que nós ouvimos falar de Jesus, né, a partir do momento que nós ouvimos mais a palavra de Jesus. Então, é a partir disso que a nossa fé cresce, né, e essa experiência que também essa mulher do evangelho de hoje, que mesmo não sendo judia naquela época, né, que era pagã, mas ela foi com confiança, porque ela sabia que Jesus tinha o poder para curá-la, né, ela já tinha ouvido falar que Jesus multiplicava os pães, que Jesus curava os leprosos,
e quantos milagres também nós sabemos que Jesus fez na nossa vida, na história de tantos que aqui estão nesse grupo, né? Então, se a gente olha para o passado, vê o que Jesus fez, olha para o nosso presente, vê o que ele faz, o nosso coração se enche de confiança, sim, para a gente confiar e saber o que Jesus vai fazer na nossa vida, né? Não há espaço para dúvida. Então, é muito importante que a gente nunca perca isso de vista, né? De olhar sempre o que Deus fez, o que Deus está fazendo. E isso é uma certeza, isso planta a confiança, né, de maneira certeira no nosso coração do que Deus fará. E também lembrando, né, da liturgia de hoje, e aí a gente pode lembrar lá, se vocês viram, né, mas traz aquela passagem de Números, que depois que todo o povo de Israel tinha caminhado no deserto, então eles chegaram lá na terra de Canaã. E aí o Senhor falou com Moisés e pediu para que alguns homens, os guerreiros, enfim, fossem fazer a vistoria, né, o reconhecimento daquela terra de Canaã. E assim eles fizeram, né, como espiões, entraram lá, e quando eles voltaram, depois desses 40 dias de reconhecimento, eles vieram com as provas, né, de fato, nessa terra corre leite e mel. Mas aí, o que aconteceu? Deixa eu até pegar aqui a palavra. Então, fala, né, o Senhor falou para Moisés, envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Então, o Senhor falou, manda alguns filhos para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Então, o Senhor falou, eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. Mas será que eles lembraram do que o Senhor falou para Moisés e para eles? Na verdade, eles acabaram esquecendo muito rápido, né? Então, aí, depois que os homens voltaram do reconhecimento da terra de Canaã, o que aconteceu? Eles falaram assim, de fato, corre leite e mel. Porém, os habitantes são fortíssimos e as cidades são grandes e fortificadas. Aí, pronto, começou a choradeira, o povo voltou a murmurar. E enfim, né? E aí vem toda aquela história do cerco de Jericó que nós conhecemos, né? Não sei se vocês se recordam, agora a gente está fazendo o cerco de Jericó de novo, com o exército de São Miguel. E enfim, aí que vem toda aquela passagem, né, que Jesus manda o povo com as trombetas e dá as voltas, até dar 7 voltas, e de fato as muralhas caem, né, e eles conquistam a terra de Canaã. Então, vem de encontro ao que a gente está vendo, né? Jesus, o que ele fez na nossa vida, o que ele faz e o que ele fará. E esse povo de Israel, né, que não teve essa humildade, que, mais uma vez, né, resolveu esquecer, né, que Jesus, desde a retirada deles no Egito, que abriu o Mar Vermelho para eles passarem a pé enxuto, que tantas coisas fez no deserto, que cuidou deles durante os 40 anos, que fez eles chegarem até a Terra Prometida, mas chegaram lá e começaram a murmurar. Que a gente, então, nunca perca esse sentido, né, de avaliar, de olhar tudo que Deus fez na nossa história, para que isso continue sempre trazendo mais e mais confiança para o nosso coração. Pode continuar, Socorro. Sagrada Escritura, Mateus 8, de 1 a 4. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Então, mais uma vez, a gente vê a questão, a virtude da confiança, né? Aquele leproso que se aproximou e se prostrou diante de Jesus. Então, a gente vê a confiança na fala dele: Senhor, se queres.
tens poder para purificar-me. Mas antes disso, acho que é importante a gente ter isso em vista, que é essa atitude de se humilhar diante do Senhor, né? Então, ali está escrito, ele se aproximou e ele se prostrou diante do Senhor. E essa atitude de humilhação, né, de se rebaixar diante de Deus, que Santa Faustina, ela tinha, né? Quando a gente lê os textos, a gente vê como que ela conseguia reconhecer a miséria dela de uma maneira que muitas vezes a gente não consegue, né? Uma graça muito grande, essa capacidade, essa graça que Deus derramava no coração dela para que ela pudesse reconhecer o abismo da sua miséria, né? Então, que a gente possa, pela intercessão de Santa Faustina, né, também clamar que a gente possa cada vez mais ter um coração mais humilde, né, mais pequeno, para dessa forma se aproximar de Jesus. E de encontro a isso, tem uma palavra que a gente leu hoje no Ofício das Horas, que é da primeira carta de Pedro, e que fala sobre essa questão, né, de Santa Faustina, por que ela conseguia tantas graças, né? Então traz essa questão da humildade, da pequenez. Então vou ler um trechinho. Então está escrito assim, lá na primeira carta de Pedro: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Muito bonito, né? Então, aqui fala, rebaixai-vos humildemente, né? Sobre as mãos de Deus, porque na hora oportuna ele vai te exaltar. Foi isso que aconteceu na história de Santa Faustina também, né? A mais pequena das servas, né? Se tornou uma grande santa, essa grande apóstola da Divina Misericórdia e que nos conduz ao céu nos dias de hoje, né? Será que existe coisa maior do que isso? E essa última parte, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Todas as nossas preocupações, muitas vezes essa falta de confiança, né, que traz tantas preocupações no nosso coração que a gente não consegue se abandonar nas mãos de Deus, mas que a gente possa se exercitar, porque de fato é um exercício. Quais são as suas preocupações no dia de hoje? Né, de ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo, como se Jesus fosse um amigo, o seu melhor amigo, né, poder lançar sobre ele todas as suas preocupações, pois é ele quem cuida de vós, está escrito na Sagrada Escritura. Então, se está escrito, é porque assim é, né, que a gente possa, pela intercessão de Santa Faustina, lançar sobre Jesus todas as nossas preocupações. Pode continuar. Catecismo 2738. A revelação da oração na economia da salvação. Ensina-nos que a fé se apoia na ação de Deus na história. A confiança filial é suscitada pela sua ação por excelência, a paixão e ressurreição do seu Filho. A oração cristã é cooperação com a sua providência, com o seu desígnio de amor para com os homens. 27:41. Jesus também... Socorro. Então, aqui fala da oração, da importância da oração na economia da salvação. Então, relendo, a revelação da oração na economia da salvação ensina-nos que a fé se apoia na ação de Deus na história, e a confiança filial é suscitada pela sua ação por excelência, a paixão e ressurreição de seu Filho. A oração cristã é a cooperação com a sua providência, com o seu desígnio de amor para com os homens. Olha que grandioso isso, né? Então, tenho certeza que muitos aqui têm a maior parte, ou todos, né? Uma vida de oração. E como que a oração é a partir da oração que a gente consegue ir adquirindo mais humildade no coração, que a gente vai ficando mais maleável aos planos divinos. É a oração, de fato, que nos faz dóceis à ação do Espírito Santo.
E a importância, então, de a gente sempre cultivar, né, sempre ter uma rotina de oração, seja de madrugada, seja, enfim, né, da maneira como cada um aqui reza, tem sua rotina, mas nunca deixar de lado a oração, porque é ela que traz essa proximidade, né, com Deus, para que a gente possa, então, como está escrito aqui, ter uma confiança filial, né, porque não existe um pai que se relaciona bem com o filho se eles estão distantes, né? Hoje, para isso que a gente tem as tecnologias ao nosso favor, mas a gente precisa cultivar essa comunicação, e a oração não é nada mais, nada menos do que essa comunicação com o Senhor, para que a gente possa cultivar essa confiança filial, né? Pode continuar. 27:41. Jesus também ora por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Todos os nossos pedidos foram reunidos, de uma vez por todas, no seu brado sobre a cruz, e atendidos pelo Pai na sua ressurreição. E é por isso que ele não cessa de interceder por nós junto do Pai. Se a nossa oração estiver resolutamente unida à de Jesus, na confiança e na audácia filial, obteremos tudo o que pedirmos em seu nome e muito mais do que isto ou aquilo, o próprio Espírito Santo, que inclui todos os dons. Muito belo esse parágrafo. Jesus, né, Deus encarnado no ventre da Virgem Maria, que se fez homem, que deu a sua vida por nós, mesmo com toda a nossa ingratidão, naquela época, né, que condenaram Jesus à morte, nós ainda, que muitas vezes com nossos pecados, nossas faltas, continuamos a condenar Jesus, mas Jesus, em sua infinita misericórdia, está lá junto do Pai, e é Ele que intercede por nós. É muito grande isso, né? É difícil da nossa miséria compreender. Mas, como está escrito aqui, né? Jesus, depois que ele voltou para a direita do Pai, ele não deixa de interceder por nós junto do Pai. E todos os dias se entrega novamente em sacrifício na Santa Missa, né? E quem que vem ao nosso auxílio, como está finalizando aqui o parágrafo? É o próprio Espírito Santo que compreende todos os dons que vêm em nosso auxílio, né? Que nós possamos cada vez mais ter o hábito de clamar o Espírito Santo. Vamos rezar, clamamos o Espírito Santo, vamos conversar com a família, com o familiar, pedimos o Espírito Santo no trabalho, para oferecer todo o nosso dia em sacrifício, enfim, em reparação, mas sabendo que o Espírito Santo, quando nós clamamos, né, isso não depende de uma sensação, de um sentimento, de um arrepio, e o Espírito Santo se faz nosso conselheiro, nosso consolador, nos trazendo sabedoria, né, que a gente possa carregar essa certeza no coração. Pode continuar, Socorro. Diário de Santa Faustina, 198. Em determinado momento, o Senhor me disse: minha filha, a tua confiança e o teu amor constrangem a minha justiça, e não posso castigar porque tu me impedes. Ó, que grande força tem a alma cheia de confiança. Continuo? Pode. Diário 718. Estás vendo o que és por ti mesma, mas não te assustes com isso. Se eu te revelasse toda a tua miséria, morrerias de espanto. No entanto, deves saber o que és, e por que és tamanha miséria. Desvendei-te todo o mar da minha misericórdia. Procuro e desejo almas como a tua, mas elas são poucas. Tua grande confiança em mim me obriga a conceder-te graças sem cessar. Tens grandes e inconcebíveis direitos ao meu coração, porque és uma filha cheia de confiança.
não suportarias a grandeza do amor que tenho para contigo, se eu te revelasse esse amor aqui na terra e em toda a sua plenitude. Frequentemente afasto um pouco o véu para ti, mas deves saber que isso é apenas uma graça excepcional. O meu amor e a minha misericórdia não conhecem limites. É muito lindo, né? Lindo. É sem dimensão essas palavras de Jesus para Santa Faustina. E esse final, né? O meu amor e a minha misericórdia não conhecem limites. Quantas vezes é repetida a palavra confiança naquele primeiro parágrafo ali do 198. E Jesus fala, minha filha, a tua confiança e o teu amor constrangem a minha justiça. E não posso castigar, porque tu me impedes. Veja, o amor e a confiança constrangem o coração de Deus, né? É isso que está escrito aqui. Santa Faustina, vinde em nosso auxílio, derrama um pouquinho de confiança, um pouco dessa confiança e desse amor no nosso coração, né? É só o que ele consegue pensar. E ainda está escrito assim, que grande força tem a alma cheia de confiança. Né? Que grande força tem a alma cheia de confiança. Que Santa Faustina interceda por nós, que possa derramar essa fortaleza espiritual no nosso coração. Lá no 718. Então, Deus dava essa graça, que ela pudesse enxergar um pouco da miséria, né, dela. Isso deixava ela muito assustada. E já teve essa questão em outro parágrafo também, né? Mas como que essas graças, né, que Deus concedia dela poder reconhecer um pouco da sua miséria, né, como que isso acabava fazendo ela se abandonar e se humilhar cada vez mais, e cada vez mais ser edificada e crescer na virtude da confiança, né? Então, a importância também da gente pedir para Deus que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa miséria, né, e cada vez mais ter um coração humilde, pequeno e contrito, para dessa maneira crescer nessa virtude da confiança, né? Tua grande confiança em mim obriga a conceder-te graças sem cessar. Tens grandes e inconcebíveis direitos ao meu coração, porque és uma filha cheia de confiança. E ainda fala, não suportarias a grandeza do amor que eu tenho para contigo. Não suportarias a grandeza do amor que eu tenho para contigo. Jesus falou para Santa Faustina, e ele fala para cada um de nós no dia de hoje. Esse amor dele é tão grande que a gente sequer suportaria, né, conhecer a dimensão do amor de Deus por nós. O meu amor e a minha misericórdia não conhecem limites. O meu amor e a minha misericórdia não conhecem limites. Bom, eu só vou repetir algumas frases, porque realmente a dimensão é muito grande, que a gente possa gravar pelo menos um pouquinho no nosso coração. Pode continuar, Socorro. Tá mudo, Socorro. Toda vez esqueço. Desculpa. 742. Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção, a minha misericórdia deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. 12:34. Tudo por vós, Jesus. Com cada pulsar do meu coração, desejo glorificar a vossa misericórdia e, na medida das minhas possibilidades, estimular as almas à confiança nessa misericórdia. Vós me ordenastes, Senhor. Então, hoje aquele parágrafo ali, o 742, Jesus falou para Santa Faustina, mas hoje ele fala para nós, né? Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção, a minha misericórdia deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela.
E hoje para nós, né, enquanto apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia, Jesus fala para nós hoje, se ele pede para que por meio de nós, do nosso apostolado, outras pessoas, outras almas possam conhecer um pouco da misericórdia de Deus, então nós devemos ser os primeiros a nos distinguirmos pela confiança na misericórdia. Que grande responsabilidade é essa, mas também que grande honra, né, que Jesus nos dá como apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia. Né? Primeiro, nós confiarmos, porque é uma grande missão ser apóstolo. E a primeira coisa que Jesus nos pede é a confiança. Porque é uma grande missão essa de propagar a sua misericórdia, não é? E no 12:34, Santa Faustina fala com grande amor, né? Com cada pulsar do coração, desejo glorificar a vossa misericórdia. Ela faz parecer tão simples, não é? E a gente também já viu em outros parágrafos que Jesus falava para ela, se você soubesse um ato só seu feito com amor, o quanto que não significa, né? E Santa Faustina, na sua pequenez, na sua humildade, que oferece cada batida do seu coração, cada pulsar do seu coração, para glorificar a misericórdia de Deus. É um ato muito singelo, muito simples, e que nós também podemos fazer a cada dia. Né? Jesus, eu não tenho nada para te oferecer, mas te ofereço cada batida do meu coração, para glorificar a sua misericórdia. Lindo, né? Pode continuar, Socorro. Diário de Santa Faustina, 1489. Jesus, não me deixeis sozinha no sofrimento. Vós, Senhor, sabeis como sou fraca. Sou o abismo da miséria. Sou o próprio nada. Então não será de admirar que, se me deixar de sozinha, logo venha a cair. Sou como uma criança recém-nascida. Senhor, não sou capaz de me orientar sozinha. No entanto, confio acima de qualquer abandono e confio apesar do meu sentimento. Confio e me transformo toda em confiança. Algumas vezes, não o bastante, aquilo que sinto. Em nada diminuais o meu sofrimento. Dai-me somente força para suportá-lo. Fazei comigo o que vos aprouver. Senhor, dai-me somente a graça de eu saber amar-vos em cada ocasião e circunstância. Não diminuais, Senhor, o cálice da amargura. Dai-me somente força para eu ser capaz de o esvaziar. Senhor, vós me elevais algumas vezes até a claridade das visões, e outras me mergulhais na noite escura, e no abismo do meu nada, e a alma se sente como que desolada no meio de uma selva muito densa. No entanto, acima de tudo confio em vós, Jesus, porque sois imutável. A minha maneira de ser é mutável, mas vós sois sempre o mesmo, cheio de misericórdia. Então, o parágrafo começa assim: Jesus, não me deixes sozinho no sofrimento. Será que Santa Faustina não sofria? A gente sabe que Santa Faustina sofria muito, né? Por ela conhecer o tamanho da sua miséria, mas ela também era muito doente, tinha dores muito fortes. E ela clama: Jesus, não me deixe sozinha no sofrimento. E um pouco mais para frente também fala assim: se me deixar de sozinha, logo venho a cair. Será que é verdade isso? Se me deixar de sozinha, logo venho a cair. Nós somos muito fracos, né, meus irmãos? Muito fracos. Que a gente possa sempre ter essa humildade, essa amizade com Deus, de pedir para que Ele também nunca nos deixe sozinho.
de clamar todo dia o Espírito Santo, porque a gente sabe quantas vezes nós já caímos. Também, né, olhar para o nosso passado, saber quantas vezes nós já caímos. Sim, Senhor, mas Tu nos resgatou, Tu nos resgata e nos resgatará. Mas, por Sua graça, por Sua misericórdia, não me deixe cair, né? Jesus nunca me deixe sozinha, para que eu não volte a cair. Santa Faustina também rezou dessa forma, né? Então, ela se coloca aqui como uma criança recém-nascida, né? Como um indigente. Uma criança recém-nascida que não é capaz de nada, né? Que morre se não tiver ninguém por ela. E é dessa forma que Santa Faustina também se coloca nas mãos do Senhor. Sou como uma criança recém-nascida, Senhor. Não sou capaz de me orientar sozinha. Sou como uma criança recém-nascida, Senhor. Não sou capaz de me orientar sozinha. No entanto, confio acima de qualquer abandono. E confio apesar do meu sentimento. É muito importante essa frase também. Jesus, eu confio apesar do meu sentimento. Quantas vezes que a gente não tem nenhuma sensação ou que a gente não consegue sentir consolo, e muitas vezes a gente não consegue, inclusive, ter um coração confiante. E Santa Faustina nos ensina a rezar dessa forma. Jesus, eu confio apesar do meu sentimento. A confiança, ela não é um sentimento, ela é uma decisão. É a fé também, que você sabe o que é o certo de fazer, não é? Então, que a gente possa também, exemplo de Santa Faustina, falar, Jesus, eu confio apesar do meu sentimento. Né? Nós não estamos livres de sentir medo, de sentir insegurança, mas que a gente possa confiar apesar do nosso sentimento, como aqui está escrito. E aqui, continuando. Senhor, dai-me somente a graça de eu saber amar-vos. Semana passada eu estava aqui numa igreja, no Batel, na igreja de Santa Teresinha, e aí tinha, não lembro o nome do bispo, mas era o lema da ordenação, que como recompensa por amar a Jesus, a recompensa seja amar ainda mais Jesus. Né? Acabei lembrando dessa frase aqui. Dai-me somente a graça de eu saber amar-vos. Né? Que essa também possa ser a nossa recompensa. Que cada esforço nosso para nos aproximar de Jesus, a nossa recompensa possa amar mais, confiar mais na sua misericórdia, né? Santa Faustina também fala assim, não diminuai, Senhor, o cálice da amargura, dai-me somente força para eu ser capaz de o esvaziar. Então, a gente vê uma fortaleza espiritual muito grande de Santa Faustina. Ela fala, não precisa afastar de mim o sofrimento, o cálice da amargura, mas que no sofrimento eu possa continuar confiando em ti. Né? Pode continuar, Socorro. Diário de Santa Faustina, 1552. Então ouvi estas palavras. Da maneira como estais unida a mim na vida, assim também estarás unida no momento da morte. Depois dessas palavras, despertou em mim, em minha alma, tamanha confiança na misericórdia de Deus, que ainda que tivesse sobre a minha consciência os pecados do mundo inteiro, os pecados de todas as almas condenadas, não duvidaria da bondade de Deus. E, sem pensar, me lançaria no abismo da misericórdia de Deus, que está sempre aberta para nós. E, com o coração reduzido a pó, me lançaria a seus pés, submetendo-me inteiramente à sua santa vontade, que é a própria misericórdia. Muito forte, né, o que Santa Faustina fala, ainda que tivesse sobre a minha consciência os pecados do mundo inteiro e os pecados de todas as almas condenadas. Imagina, quão tribulada não é uma consciência de uma alma condenada. Mas olha o tamanho da confiança de Santa Faustina. Ainda que tivesse sobre a minha consciência os pecados do mundo inteiro e os pecados de todas as almas condenadas, não duvidaria da bondade de Deus. É muito forte, né? E aqui de novo,
com o coração reduzido a pó me lançaria a seus pés. Então, trazendo aquela ideia inicial de humilhar-se, de rebaixar-se perante o Senhor. Então, essa é a grande chave, né? A humildade que abre o coração misericordioso de Jesus. E, bom, eu me embanando um pouquinho, mas deixa eu finalizar aqui, esse aqui é o livrinho da nossa congregação, e tem uma oração aqui que é muito bonita, que é a oração do abandono, né, que vem de encontro desde o primeiro parágrafo. Então, Santa Faustina que tinha essa graça, essa capacidade de se abandonar nos braços misericordiosos de Jesus. Então, que a gente possa, nesse momento, fechar os olhos, ou enfim, e eu vou falar aqui as palavras que cada um possa repetir no seu coração, para que a gente possa, então, nos abandonar, crescer nessa virtude da confiança em Deus. Meu Pai, eu me abandono em vós. Fazei de mim o que quiserdes. O que fizerdes de mim, eu vos agradeço. Estou pronto a tudo. Aceito tudo, desde que a vossa vontade se cumpra em mim e em tudo o que vós criastes. Nada mais quero, meu Deus. Nas vossas mãos entrego a minha vida. Eu vou-la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque vos amo. Para mim, é uma necessidade de amor doar-me, entregar-me às vossas mãos sem medida, com confiança infinita, porque vós sois meu Pai. Amém. Amém? Amém. Amém, Lu. Muito obrigada, querida. Foi excelente a sua explanação. Eu agradeço muito de coração, sempre a você que está sempre disposta a estar conosco. Nós vamos passar agora para as partilhas, que nós temos pouco tempo de resto. Qual era o fundamento da confiança de Santa Faustina? Que vai ser a Liliana que vai responder. A segunda, como se manifestou a confiança dela do modo tão forte. E a terceira, porque a devoção à Divina Misericórdia é um grande, eu não estou sabendo o restinho, que falta um pedacinho, uma grande confiança em Jesus. Agora eu vou tirar da tela para nós podermos estar partilhando, né? E eu estou aqui só vendo coisa. Oi, agora eu volto aqui. Nós temos o Padre Marcos presente. Padre Marcos, agradeço muito sua presença. O senhor está aí desde o comecinho, né? Deus abençoe, Deus lhe pague. Dá-nos a vossa bênção. Lili, pode continuar, querida. Nós não vamos nos estender muito, porque nosso tempo é meio curto, né? Liliana. Boa noite a todos. Estou aqui, a Fifi, emocionada. Gratidão por estar aqui de volta, né? Fiquei um tempo afastada. Gratidão à exposição da Lu, à leitura da Vera não, da Socorro. Enfim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Se eu for redundante, vocês compreendam, porque a Lu ia explicando e eu só confirmo. Então, o Espírito Santo, acredito, trabalhou poderosamente nesse encontro, louvado seja Deus. Então, a pergunta é, qual era o fundamento, né, a base da confiança de Santa Faustina? Para não me emocionar, para ser mais assertiva, eu respondi, a capacidade, ou seja, de uma fé viva, a capacidade, desde pequenina, de tenra idade, de ir aprendendo a discernir a voz do Senhor e abandonar-se em seus braços misericordiosos, certa de que jamais estava sozinha, ou seja, mesmo sem toda a compreensão humana, ela já exercia a confiança. Como dissemos, ela foi aprendendo, né? Pela virtude da humildade, obediência, do amor puro de intenção, né? Ela nunca duvidou das promessas de Deus.
Seu jeito de ser encantava o coração de Jesus. Ao longo do estudo de hoje, eu contei 7 referências à palavra confiança. Ou seja, cada parágrafo reforçava esta palavra e o seu discernimento. Confiança vem do latim. Eu não sei se eu estou lendo certo, tá, gente? Confidere. Ou seja, acreditar plenamente, com firmeza. É a continuação da fé, ela brota de uma fé viva. É uma forma também, eu penso, de perseverança, né, de entregar àquele que tudo pode. E como a Lu, né, mostrou, e que coincidência, que providência, né, na palavra de hoje, temos um exemplo dessa mulher cananeia que exercita essa confiança. Ela não desistiu, mesmo diante da dureza da resposta de Jesus, mas humilhou-se e creu piamente. E Jesus lhe concede a graça. E diz, mulher, grande é sua fé, seja feito como tu queres. Né? Então, isso mostrando um exemplo claro do como pode ser essa fé, né? O fundamento dessa confiança. Ora, Santa Faustina não remete, Santa Faustina, ela nos remete a esta fé viva, né? A esta fé viva, neste despojar-se e se abandonar a Deus misericordioso. Assim, eu vejo que, a exemplo de Santa Faustina, o caminho da santidade é muito próximo. Sabemos que ela, desde muito pequena, de origem pobre, mas de família muito piedosa, de aldeões, ela distinguia-se pela piedade, pelo amor à oração, que a Lu deixou claro, né, uma vida de oração, obediência. Também já li que ela gostava de saber sobre a vida dos santos. E ainda que ela era muito sensível às misérias humanas. Como vimos, tudo isso encantava o coração de Jesus. Portanto, nós estamos num caminho de santidade, né? É o nosso exercício. E aqui hoje foi lido o parágrafo de número 1489. Foi colocado o final, mas no início dele, porque ele é bem longo, é o diálogo de Deus misericordioso com a alma perfeita. No início, o que vemos nesse diálogo, a primeira expressão de Santa Faustina é da gratidão, é de se jogar com todo o seu amor a Jesus. Faustina sentia gratidão pela vida, esse despojamento, esse olhar dela de extrair de tudo o que acontecia e o que havia as formas do bem. Faziam aumentar ainda mais a confiança em Jesus. Posto, meus amados, que isso já é a misericórdia, né? A misericórdia é extrair do mal tudo aquilo de bom, porque Deus só criou o bom, o bem, né? Então, isso que ela não se prendia ao sofrimento, ela pedia força para Jesus, ela não pedia para Jesus tirar o sofrimento dela, né? E isso aumentava ainda mais, né? Essa confiança. Então, meus amados, era uma vida já envolta pela misericórdia de Deus. E para encerrar, eu deixo a mensagem que eu tive hoje, no momento oracional. Obrigada, Lu, por falar dessa vida de oração. Eu também tenho muito isso. Nós precisamos ter muito esse cantinho de oração, esse momento de intimidade. E como você disse, pedir sempre a presença do Espírito Santo. E eu pedi. E veio uma mensagem que eu leio para vocês, curta e reforça a questão da gratidão. Sede bendito, ó Deus, por tudo que me enviais. Sem a vossa vontade, nada sucede abaixo do sol. Diário de Santa Faustina, 1208. Ou seja, ela entregava tudo, submetia tudo
a Deus, pois ela, e todos nós sabemos, que é Ele o autor de tudo. Uma vida submetida à proteção de Deus. E é essa mensagem que vem para nós. Se nós estamos sob a proteção do Todo-Poderoso, então nós podemos caminhar uma igreja celeste, sabendo que sim, vamos ter dificuldades, tribulações, problemas, entretanto, nós temos a esperança. Entretanto, nós não paramos no sofrimento, mas nós seguimos à frente. Obrigada, Jesus, eu confio em vós. Amém, eu confio em vós. Ney, vamos lá, que nós temos pouco tempo, querido. A sua segunda, por favor. Oi, Fifi, boa noite a todos. Como se manifesta a confiança dela, né, de modo tão forte? Parabéns a Luciana aí, né? Lembro do Congresso da Misericórdia, ela sentadinha jantando, e acho que do lado diante dela estava eu e a Fifi, e começamos a conversar lá, e nós falamos dos cenáculos, do cenáculo online, e hoje ela está aqui, ó, explanando, falando da misericórdia de Deus. Olha como Deus age, né? Como Deus é maravilhoso. E não coloca ninguém na vida da nossa vida, né, por acaso, mas sempre por uma razão e sempre desejando a salvação e o amadurecimento da fé. Que maravilha ver isso, né? Tão bom também ver a Liliane falando aí, né, de um tanto conhecimento, tanta coisa boa que ela tem para passar para a gente, que maravilha que é ter aí a Lili também conosco aqui. E todos nós, né, até uma semana passada, é muito gratificante, como a Fifi falou no início aí. Meus irmãos, como se manifestava então a confiança de Santa Faustina? Não só a confiança de Santa Faustina, como a confiança dos santos, né? E aí vem uma grande lição para a nossa vida. Confiar parece fácil, mas não é. Falar da confiança é fácil, mas a gente confiar não é tão fácil assim, especialmente quando as coisas não vêm bem, né? Então, olha lá para o seu passado, para a sua história, para as suas dificuldades, para as suas tentações, olha para aquele momento de doença, para aquele momento de perca, para aquele momento onde você achou que tinha se libertado de um pecado, de uma falha e caiu de novo, de repente um vício na vida, na família, e todos esses momentos tão fortes, né, que você passou, que eu já passei, que nós passamos, nos leva a maior confiança em Deus ainda, mas são momentos em que nós somos testados na confiança, né? Especialmente naqueles momentos de muita dor, de muito sofrimento, especialmente naqueles momentos onde nós caímos de volta na vida passada, na vida errante, e que muitas vezes não temos força para levantar e duvidamos se esse Deus é tão bom assim de nos aceitar de volta. O que nós temos é que aprender com o salmista, né? Salmo 23, o salmista vai dizer: ainda que eu ande no vale da morte, nada temereis, não perderei a paz, porque eu confio no Senhor. Então, essa confiança do salmista de estar, olha o que ele diz, né? No vale da morte, na dor, né? Na angústia, na tentação, naquele momento que a nossa fé de fato é provada e que a confiança muitas vezes vai lá embaixo, né, no nível 0, é que nós somos chamados de fato a confiar em Deus. E a Luciana frisou muito bem, né, falou muito bem aí do diário 1489, onde Santa Faustina narra, né, que ela está num momento fraca, que o abismo da sua miséria toma conta, é um momento de dor, é um momento de tentação, de transtorno na sua vida,
mas a Luciana frisou muito bem, né? Mesmo nesse momento, ela vai dizer: confio acima de qualquer abandono, e apesar do meu sentimento, ou seja, apesar da minha condição, apesar da minha miséria, apesar de não ver sentido na oração, apesar da minha dor, apesar da minha pouca confiança, eu não deixo de confiar. É isso que Santa Faustina está dizendo, né? E ela vai dizer: apesar das minhas noites escuras, né? Quantos de nós no caminho de santidade não encontramos as nossas noites escuras, a noite de choro, a noite de tempestade, a noite de tribulação? Mas ela vai dizer: acima de tudo eu confio em Deus, porque Deus é imutável. Eu confio em Jesus, porque Jesus é imutável. O que Santa Faustina está dizendo é: Deus é bom, Deus é misericordioso, e não é a minha miséria, a minha pequenez, as minhas tentações, a minha tribulação, a minha falta de fé muitas vezes, as minhas tempestades, que vai mudar Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo misericordioso, e a glória vem pela confiança da alma nesse Deus. Jesus vai dizer muitas vezes a Santa Faustina no diário: a sua confiança, a sua perseverança na fé, na oração, na confiança, me rendem glórias, e isso alegra o meu coração. Então, meu irmão, minha irmã, na dor, na tribulação, na tempestade, na tribulação, na tentação, confiar plenamente na bondade de Deus, porque Deus é imutável. Ele vai continuar sendo bom e vai continuar sendo misericordioso. Amém? Amém. Obrigada, Ney. Vera, vamos na sua, querida. Boa noite a todos. Eu queria, assim, parabenizar tanto a Luciene, o Ney, a Liliane, toda essa maravilhosa aula, vamos dizer assim, de amor de Jesus. Bem, vamos lá, a resposta, então, da terceira. Porque a devoção à misericórdia inspira uma grande confiança em Jesus, porque completa e responde o grande amor que Cristo tem por nós, quando se esvaziou a si mesmo para salvar a todos nós. E para isso se humilhou a si mesmo até a morte de cruz. Confiou plenamente na vontade do Pai, que através de seu sacrifício, Deus Pai estenderia a sua misericórdia a todos os pecadores, completando a obra da criação por todos os séculos. A devoção à misericórdia, somada aos ensinamentos da Bíblia e colocada em prática aos irmãos, nos leva a partilhar e conhecer a intimidade da alma de Jesus em seu humano ser, não deixando a oração para que possamos discernir o correto. Difícil, sim, chegar a este entendimento como Santa Faustina, que obteve graças extraordinárias de Jesus, a ser chamada até por ele como secretária da sua misericórdia. Quando reconhecemos nossa pequenez nessa jornada em busca do encontro com o Pai. Mas assim como ela, que nossos esforços no estudo e na prática aos irmãos, perseverança e principalmente a busca diária da Eucaristia, nos conduz à certeza que a misericórdia coroa e coroará todas as gerações, assim como a oração da oração do Magnífica, citando o versículo 50. E agora eu pediria licença, bom, já que o tempo urge, então eu vou trocar a minha intenção aqui. Eu sugiro que todos nós, hoje à noite, nas nossas orações da noite, nós rezamos o Magnífica, pedindo a intercessão de Nossa Senhora a todas as gerações pelos séculos sem fim. Obrigado a todos, espero ter contribuído com essa pequenina explanação aí, pessoal. Um abraço. Amém, amém. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada a Luciana,
a Socorro, Ney, Liliana, obrigado a todos. Me senti muito feliz, me preencheu de muitas coisas gostosas para analisar, novos conhecimentos, como você diz, a gente sempre adquire novos conhecimentos e novas certezas, né, de que somos amparados por Jesus. É isso que faz com que nós tenhamos confiança nele e que nós tenhamos essa confiança. Eu gostaria de ver se o Padre Marcos está por aí, se ele quer falar alguma coisa. As meninas do terço, eu quero agradecer muito a vocês. Oi, Padre Marcos. Eu também agradeço a todos, parabenizo a todos. Que Deus abençoe e perseverança. O Padre João melhorou? Padre João está melhorando, graças a Deus. Amém. Está na luta, né, para continuar a sua caminhada, né? Rezem por ele, tá? A confiança se baseia no amor, né? Se a gente sabe que a pessoa nos ama, então a gente confia nela, né? E tá. Ok? Me despeço, porque devo cuidar do Padre João. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, parabéns, perseverança. Obrigada, Padre. Deus te abençoe também. Obrigada. Meninos, obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Quem quiser fazer muito obrigada pela noite, hoje foi muito especial. Tá? Vamos rezar por todos os nossos irmãos que estão doentados. Que Deus abençoe a todos. Luciana, Deus lhe pague, querido. Deus lhe pague. Você nos fez muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, Nádia. Obrigada, Thelma. Obrigada, querida. Foi ótimo. Obrigada, Vera, todo mundo. Boa noite. Vocês. Boa noite. Obrigada. Deus abençoe. Amanhã nos encontramos, né? Parabéns a todos e coloca no grupo para todos orarem pelo Padre Jean. Não sabia que ele estava doente. Ele quebrou, acho que o pulso. Faz tempo que o Padre Marcos está cuidando dele, leva ele lá todos os dias na fisioterapia, está cuidando dele para lá para cá, então ele não está conseguindo fazer outra atividade. Ele ficou encarregado de cuidar do Padre Jean. Mas ele agora já está melhorando, graças a Deus. Mas foi meio lenta a caminhada dele até aqui. Estava difícil para os dois, né? Mas graças a Deus, Deus venceu. Jesus venceu, está vencendo. Obrigada a todos. Socorro, dá um abraço aí na sua amiga aí, que é nossa irmã também, viu? Muito obrigada por você. Beijo! Fiquei feliz, duas apóstolas aí juntas, que maravilha. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Amém. Deus abençoe seu pai, cuida do seu pai bem, viu, Socorro? Que ele seja depressa. Célia, querida, que nunca falta, a Ruth, que nunca falta, está sempre conosco. Agradeço a todos de coração. Vocês não sabem como eu sou feliz com vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. É o amor. Amor, graças a Deus. Graças a Deus. Amor, né?